Oi, devemos diferenciar estas três coisas. Uma coisa é o que o texto diz, outra coisa é a interpretação que cada pessoa tem do texto, e outra coisa é até que ponto cada pessoa acredita naquilo que o texto diz. O objetivo deste vídeo não é discutir a questão da crença. A questão da crença é pessoal. O objetivo é discutir o que o texto bíblico diz sobre o assunto e refletir sobre algumas interpretações. Jesus criticava a hipocrisia religiosa, ensinava o desapego aos bens materiais, ensinava a combater a ansiedade, ensinava a importância do perdão, da misericórdia, fazia curas, milagres sem cobrar dinheiro, etc. Porém, em Mateus 15 e em Marcos 7, temos uma narrativa na qual uma mulher não israelita pediu a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus disse que não era certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Apesar dessa fala ser negativa, Jesus acabou tendo uma ação positiva, elogiando a fé da mulher e fazendo a vontade dela, expulsando o demônio da filha dela. Devido a essa fala negativa de Jesus, há quem entenda que, embora Jesus tenha ensinado coisas boas, ele também tinha ideias erradas. Mas há quem questione o seguinte: por que essa fala negativa de Jesus foi seguida de uma ação positiva? Seguindo nesse raciocínio, considera-se que, na linguagem sonora e visual, nós analisamos não apenas as palavras usadas, mas também analisamos o tom de voz e a expressão facial. Porém, a linguagem escrita é mais limitada. Devido a isso, considera-se a possibilidade de que Jesus estivesse ironizando tal dito popular, ou algo parecido. O que fortalece essa ideia são basicamente duas considerações. Primeiro, vemos que essa frase negativa de Jesus foi seguida de uma ação positiva. Isto é, Jesus acabou elogiando a fé da mulher e fazendo a vontade dela, expulsando o demônio da filha dela. Uma coisa é aquilo que dizemos e outra é aquilo que pensamos e que fazemos. Segundo, há outras passagens que mostram Jesus elogiando os não-israelitas, tais como a passagem do bom samaritano, a passagem da mulher samaritana e a passagem que Jesus elogia a fé de um homem não-israelita, dizendo que nunca havia visto tanta fé em Israel. Devido a esse contexto geral, há quem entenda como eu que Jesus na verdade não considerava os não-israelitas como cães, mas sim que Jesus deve ter usado tal frase com outro aspecto. Talvez estivesse ironizando tal dito popular, ou algo parecido. Outro detalhe a considerar é que, embora no texto grego no Novo Testamento exista a palavra cão, cachorro, que no grego é kuon, nessa fala de Jesus aparece a palavra cachorrinho, que no grego é kunarion. Será que cachorrinho tem um sentido diferente de cachorro? Devemos considerar que o significado das palavras depende do contexto cultural e do contexto específico da situação. Vou dar 3 exemplos do Antigo Testamento e um exemplo da nossa cultura brasileira. No Antigo Testamento, em Cantares, Salomão é comparado a uma gazela, a um veado. Em Isaías, Deus chama o povo israelita de verme. Em Números, um dos homens que entraram na terra de Canaã foi Calebe, o qual provavelmente significa cachorro. Curiosamente, no Antigo Testamento, Deus chamou os pastores de Israel de cães, que no hebraico é Keleb. Em nossa cultura, chamar um homem de gazela, veado, chamar alguém de verme, ou colocar em um filho o nome de cachorro, é considerado um insulto. Mas no contexto dessas passagens do Antigo Testamento, percebe-se que não se trata de insulto. Em nossa cultura brasileira, chamar alguém de cachorro é dizer que tal pessoa é vilã, que não tem honra. E chamar alguém de cachorrinho é dizer que tal pessoa é vítima, que está sendo manipulada por alguém. Mas por que será que Jesus disse cachorrinho em vez de cachorro? Será que Jesus estava suavizando o tal dito popular? Será que cachorrinho naquele contexto teria um sentido diferente de cachorro? São questões em aberto. Devemos considerar que, embora Jesus tivesse chamado os israelitas de filhos, Jesus chama alguns israelitas de serpentes, de lobos. No Antigo Testamento, Deus chamou os pastores de Israel de cães. No Antigo Testamento também encontramos passagens difíceis de entender. Por exemplo, em Jeremias capítulo 3, encontramos duas simbologias para Israel, no mesmo texto. No versículo 8, Israel é a esposa de Deus. Nessa passagem, Deus dá a carta de divórcio a Israel. No versículo 14, o povo de Israel é chamado de filhos. Conclusão. Para não ficar só nas minhas palavras, eu cito o Dr. Russell Norman Champlin em seu comentário sobre Mateus capítulo 15, versículo 27.
o qual diz que muitos intérpretes acreditam que Jesus não disse cachorrinhos com seriedade. Bem, mas isso é interpretativo. Há quem entenderá que tal passagem mostra que Jesus de fato considerava os não-israelitas como cães, ou seja, no sentido negativo. Há quem entenda que não se pode descartar a possibilidade de que Jesus tivesse dito aquilo ironizando tal dito popular, ou algo parecido, ou seja, sem o sentido negativo. Há quem entenderá, como eu, que o fato de a fala ter sido negativa, porém seguida de uma ação positiva, somado a outras narrativas positivas sobre os não-israelitas, mostra que não faz sentido pensar que Jesus disse aquilo seriamente. Ou seja, Jesus teria ironizado tal dito popular ou algo parecido. É uma questão interpretativa. Muito obrigado.